Vamos ver se melhora. Eu vou com o som do notebook. Vamos retornando. Boa noite, boa noite. Vamos retornando. Eu tive que desconectar para que tirasse o eco, que eu estava com o microfone, eu acreditava que estava dando eco por causa do microfone. Agora eu estou sem microfone, espero que seja melhor, tá? Boa noite a todos que estão chegando aí, a todos que entraram inicialmente, caiu a live porque eu tirei o microfone, porque o pessoal estava falando que estava dando eco, né? Bom, de qualquer forma, mesmo que dê algumas travadinhas, pelo que a gente tem visto, estudado aí, a, a gravação depois fica muito boa, tá? Então, que bom, que bom. Então, mesmo que dê algumas travadas durante a live, é, a gravação depois vai estar boa, tá? Isso pelo menos é o que a gente tem visto na prática aqui, tá bom? Bom, 8 horas, vamos iniciar então a nossa live. Eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, a bênção, a proteção, o auxílio necessário para as nossas necessidades íntimas e ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuarmos as nossas tarefas diárias. Que assim seja, graças a Deus. Havia acabado de anoitecer em Carfanaum e Jesus havia encerrado o seu habitual sermão de todas as tardes. A multidão estava esparramada pelas praias do lago de Genezaré. E Maria, a ex-prostituta de Magdala, estava sentada na areia da praia, observando o lago que refletia o luar, absorvida na meditação dos ensinamentos do Cristo, quando subitamente alguém senta ao seu lado. Ela se alegra ao ver que é o Mestre. E ele, sorrindo, lhe diz: Maria, que bom que tu vieste hoje. Ela, absorvida por uma onda de remorso do seu passado de erros, começa a chorar e diz: Senhor, não sei como tu podes acreditar em alguém como eu. Maria, Deus já cobriu o seu manto de misericórdia e perdão sobre ti. Basta apenas que tu te perdoe
envolvida por uma onda de paz. Maria cai num pranto compulsivo e, com a voz entrecortada pela emoção, beija as mãos de Jesus e diz: se eu fosse homem, eu seria o mais fiel de todos os seus discípulos. Ele, acarinhando a sua longa cabeleira, diz: ora, Maria, todos aqueles que seguem o meu ensino são os meus discípulos. Lembrando desse diálogo, dessa conversa, nós refletimos que todos aqueles que seguem o caminho de Jesus, que seguem as orientações do Cristo, são seus discípulos. Falam por seu nome. Mas Jesus não restringiu a sua vida física apenas em ensinar. Ele também vivenciou tudo que ensinou. E ensinou muito. Ensinou respondendo ao fariseu hipócrita que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando o orgulho e a vaidade lhe pergunta como devemos amar o nosso próximo, Jesus dá uma fórmula matemática exata e que não dá margem de dúvidas a ninguém. Tratar o outro como gostaria de ser tratado. Então, a partir daí, nós curiosamente vemos que o Evangelho é a nossa bússola, o nosso caminho de redenção, para que um dia encontremos a serenidade e a paz. Mas também observamos, curiosamente, que Jesus sempre falou de amor. Mas ele nunca pronunciou a palavra caridade, que hoje, aos nossos dias, é tão difundida. Inclusive, fazendo que o codificador Kardec criasse o aforisma, a frase: fora da caridade não há salvação. Mas se a caridade é tão fundamental, por que Jesus não teria dito? Porque à época não existia a palavra caridade. A palavra correspondente no hebraico à caridade é tzedaka. Tzedaka é o correspondente à caridade. Mas se nós formos observar, mesmo assim ela não tem vinculação quase que nenhuma com o sentido de caridade que nós entendemos hoje. Tzedaka significa em hebraico justiça social. Justiça. E aí nós podemos fazer um paralelo com uma outra mensagem de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
para alcançar vida, nós precisamos alcançar a justiça, o equilíbrio nas relações, para alcançarmos a paz de consciência. Então, Jesus falava em amor, mas não falava em caridade, porque a palavra hebraica, como comentei, não tinha uma relação específica com o sentido mais profundo da palavra, como entendemos hoje. Então, como surgiu essa palavra caridade? Logo após o desencarne de Jesus, quando o vigoroso e orgulhoso Saulo de Tarso cai da montaria diante da figura luminosa de Jesus e renasce ali para Paulo de Tarso, ele começa a sua trajetória de luz e de divulgação do Evangelho, que é lindamente contada no livro Atos dos Apóstolos e magnificamente distendida e explicada no livro Paulo e Estevão, psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel. E ali narra-se que longos anos após a conversão de Paulo, ele faz uma visita à Casa do Caminho, a primeira obra de assistência social cristã do mundo, dirigida por Pedro, ou Simão Pedro. E Paulo vem passar alguns dias com o querido amigo Pedro, João, o evangelista, Tiago, o menor. E ali, entre a alegria do reencontro, ele começa a perceber uma grande dificuldade que ocorria na Casa do Caminho. Porque eram tantos os necessitados, os doentes, os sofredores, os desesperados, e era tão escasso, faltava tantas coisas, que Pedro saía durante todo o dia buscando na cidade comida, roupa, remédio, doações para poder subsistir o trabalho de assistência. E à noite, ele já cansado, não tinha condições de falar do Evangelho de Jesus. E Paulo, com seu temperamento ávido, com seu temperamento forte e honesto, ele chega a Pedro e diz: Pedro, é inconcebível, eu não consigo entender. Tu, Pedro, que esteve com Jesus, que bebeu diretamente dos seus lábios divinos, não ter oportunidade de falar a esses nossos irmãos doentes sobre o Mestre? Pois é, Pedro, pois é, Paulo, mas eu chego muito cansado. Vamos fazer o seguinte, então. O amor aqui está parado. O amor aqui está paralítico, Pedro. Porque o verdadeiro amor é o amor em ação, o amor em movimento, o amor que se expande. Vou fazer o seguinte: eu sou tecelão, sei lidar com os fios, ensinarei os internos da Casa do Caminho. Meu irmão Barnabé é oleiro, ensinará a eles a mexer com o barro, fazer utensílios de barro, que serão vendidos para ganhar fundos à Casa do Caminho. E você terá tempo de falar aos nossos irmãos do Evangelho.
E assim foi feito. E a casa do caminho prosperou, e todas as noites Pedro falava de Jesus. Mas ele ficou tão tocado com aquela conversa com Paulo, que quando Paulo se despedia, ele disse: meu irmão, achei tão interessante a sua definição de amor paralítico, de amor em movimento. E aí, Paulo cria, entre aspas, a palavra caridade, afirmando que a caridade é o amor em ação, o amor em movimento. O que há 2000 anos depois Emmanuel diria nos seguintes termos: quando praticamos a caridade, movimentamos as forças da alma para a luz. Mas, inicialmente, ele se vale de uma palavra grega, pois Paulo era doutor em grego, tinha um grande conhecimento, profundo conhecimento de grego. E ele se utiliza da palavra grega ágape. Ágape, que é definida como um amor incondicional, um amor de mãe, um amor de entrega, um amor de sacrifício, um amor de total entrega ao outro, que é muito mais semelhante com o conceito que nós temos hoje. No entanto, no século VI, quando houve a tradução dos evangelhos do grego para o latim, através de São Jerônimo, por ordem do então Papa Damásio, essa tradução passou a ser chamada Vulgata Latina. A tradução do ágape grego se transformou em caritas do latim e pegou e perdeu um pouco esse significado mais profundo de amor e entrega, para ser considerado pela teologia católica inicialmente como um amor e entrega, mas infelizmente interpretado pelas pessoas como o dar coisas, beneficiar materialmente os outros, que era o mesmo conceito utilizado na época de Moisés, e que as pessoas se utilizavam de forma equivocada. Por exemplo, abrindo um parênteses rápido, todos conhecem os 10 mandamentos da lei mosaica. Esses 10 mandamentos são mandamentos divinos, recebidos por Moisés no Monte Sinai. Pois bem, mas há várias leis criadas por Moisés. 577 leis para disciplinar e organizar o povo hebreu. E dentre elas havia uma que dizia o seguinte: uma vez por ano, os hebreus que tinham uma condição econômica melhor deveriam abrir as suas terras e matar alguns das suas criações para alimentar os pobres, os irmãos em necessidade. Com o passar do tempo, as pessoas faziam isso não com o sentimento de caridade, não com o ágape, mas com o sentimento de obrigação. E aí o que se fazia posteriormente? Nesse dia, o senhor das terras se trancava em casa com a família, mandava os empregados matar alguns bois e fazer um churrasco para aqueles que eram os necessitados, mas ele não participava. Ele dava o alimento, mas não se dava naquilo que ele estava dando, perdendo totalmente
o sentido da caridade como entendida por Paulo, como entendida por Jesus. Mas a partir daí, nós também, que hoje estamos há 20 séculos de Jesus, mas que ao longo desses 2000 anos também atravessamos várias e várias encarnações e vivenciamos várias e várias religiões, ouvindo sempre de todos a mesma informação. Fora da caridade não há salvação. Naturalmente, com outras formas de se falar, pois há 600 anos antes de Jesus, o príncipe do Nepal, chamado Siddhartha Gautama, que se tornou famoso no mundo inteiro com seu pseudônimo Buda, aliás, um dos ministros de Jesus, dizia que o caminho do nirvana, da felicidade plena, passa pela coragem de fazer o ato incomum. E o que é o ato incomum? Segundo o budismo, é o ato de entrega ao outro, o ato de caridade. Se entregar ao outro, estender a mão ao outro. Então, dessa forma, nós compreendemos que a caridade, não só no budismo, não só na doutrina espírita, não só nas várias e várias religiões de cunho cristão, mas se nós formos fazer uma pesquisa na história religiosa do mundo, encontramos o equivalente à caridade nos livros sagrados do Tibete, nos livros sagrados da Índia, nos livros sagrados do povo egípcio e tantos outros. Então, afinal de contas, o que é a caridade? A caridade é abnegação, é entrega. É entregar-se ao outro, estendendo a mão no que ele precisar. Isso é caridade. Então, a partir daí, é estender a mão. Como Jesus nos fala, Senhor, como entro no reino dos céus? Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha que interessante. Para adentrar ao reino dos céus, nós precisamos amar a Deus. Mas não tem como amar a Deus se não amarmos primeiro o próximo. E não tem como amar o próximo se não nos amarmos. Então é uma necessidade premente, uma necessidade visceral. Amar o próximo. E o que é amar o próximo? É praticar a caridade em relação ao próximo. Fazer o que for necessário para auxiliar ao próximo. Isso é caridade. Mas ainda pode ficar uma dúvida, mas quem é meu próximo? Porque, infelizmente, o ser humano é tão atrapalhadinho na interpretação das divinas leis, que até nisso ele se equivoca. Até hoje, 2000 anos, ecoando a mensagem de Jesus amar ao próximo, e muita gente só faz caridade para com seus pares, para com seu grupo, para com a tua família, para com seu meio social, e despreza os outros. Né? Quando a prática da caridade é a chave que abre as portas para a fraternidade universal. E aí Jesus vem e nos fala
respondendo ao fariseu: quem é meu próximo? E ele conta a história do samaritano. Quem é o próximo da parábola? Aquele que mostrou misericórdia. Então faz o mesmo. A prática da caridade pode ser feita por qualquer pessoa. E aqui eu não estou falando em dinheiro. Eu estou falando em botar as forças da alma em movimento. Botar a centelha divina que existe em nós em movimento. Isso é praticar a caridade. Isso é ser caridoso. E para isso, eu não preciso ser da religião A, B, C ou D, ou mesmo ter religião. Por isso que a tese fora da igreja não há salvação é equivocada. Porque se fora da igreja não há salvação, ou seja, fora daquela religião não há salvação, Deus é imparcial. Deus está premiando alguns eleitos que admitiram aquela religião como verdadeira e desprezando todos os outros, que em muitas partes do mundo nem sequer nunca ouviram falar naquela religião. Mas quando se fala fora da caridade, não há salvação. Se você for numa aldeia perdida no meio da Sibéria, a milhares e milhares de quilômetros de qualquer cidade, e perguntar para aquele esquimó que vive lá o que é fazer o bem para o outro, ele vai saber o que é. E mais, ele faz às vezes. Então a caridade é a lei universal do amor. E o amor é linguagem oficial do mundo e da humanidade. Então, a partir daí, já que sabemos o que é e que temos total condição de fazer, a gente precisa entender como fazer. Como fazer a caridade? E aí a gente precisa entender duas coisas. Quando estender a mão ao vosso próximo, não fazei como os fariseus, que fazem soar as trombetas. Faze em secreto, para que em secreto Deus, que sabe o que tudo passa, vos recompensará. Quando for praticar a caridade, pratique por sentimento do amor, não por vaidade humana. E nós somos assim. Somos vaidosos. Todos nós. Né? E muitas vezes, quando a gente pratica um ato bom, aqui, meus irmãos, eu estou falando para todos nós, mas me referindo ao meu exemplo pessoal, tá? Mas, por exemplo, eu, quando pratico um ato bom, eu me sinto todo empavonado de orgulho, vaidoso. Nossa, como eu sou bom. Mas aí a mente fala, não, calma, baixa a bola, não é bem assim, fica quietinho, não fala para ninguém. Pois o próprio Jesus falou, aquele que falar, aquele que fizer propaganda, já terá tido a sua recompensa na terra. Então o primeiro ponto é esse. Faça caridade não com a ideia de mostrar. Não auxilie o outro de forma tão vaidosa que a ajuda que você der se torne fogo na mão daquele que recebe. Machuque.
E o outro ponto é fazer o que você pode. Não necessariamente o que é necessário, mas o que você pode. O que a gente faz, quando a gente faz o que a gente pode, a gente está fazendo muito mais do que muita gente que não fez nada. Jesus e a mulher do gasofilácio, o óbolo da viúva. Muitos passavam ali, e apenas um parênteses, eu vou fazer a mudança de câmbio, tá? Eu vou colocar o dinheiro citado na passagem para o real, tá? Para facilitar a compreensão. Jesus estava com os apóstolos à frente do templo. E à frente do templo havia um gasofilácio, que era um recipiente que ficava aberto no meio da parede de entrada, em que as pessoas colocavam dinheiro, moedas ali. E aí Jesus ficou olhando. Então passou um, colocou R$ 500. Passou outro, colocou R$ 1.000. Passou um outro, colocou R$ 700. E aí, que era comum à época, né? As pessoas mais ricas pagavam muito ao templo, oferenda a Deus. Só que aí veio uma mulher e colocou lá uma notinha de R$ 2. E Jesus diz: em verdade vos digo, a esta mulher pôs mais no gasofilácio que qualquer um ali. E todo mundo falou: mas como? R$ 1.000 não tem mais valor do que dois? E Jesus fala: porque aqueles deram da abundância e ela deu da necessidade dela. Porque ela deu aquilo que ela tinha para ir embora para casa. Que provavelmente ela estava em Jerusalém para visitar o templo, mas teria que voltar na caravana e ir embora para casa. Ela doou o dinheiro que ela tinha para comer na viagem de volta. E aqueles outros deram as migalhas, deram o supérfluo. E nós devemos analisar essa nossa condição. Será que aqui a gente só está dando o supérfluo ou está dando o necessário? Porque as pessoas, e aqui eu não estou generalizando, raramente dá o necessário. E quando dá é porque já não é mais necessário para a gente. Então, aí a gente precisa analisar isso. Entender que nós devemos entregar com o coração. Ou como diz Francisco de Assis, comece fazendo o possível. Logo estará fazendo o necessário. E quando menos perceber, estará fazendo o impossível. Então, a partir daí, se entregue a esse sentimento de piedade que gera caridade. Mas não pense muito para praticá-la. Porque, como diz Bezerra de Menezes, a caridade, quando muito pensada, chega tarde. E Bezerra de Menezes narra uma história ocorrida numa noite gelada de Moscou, na Rússia, quando duas senhoras elegantes e ricas da alta sociedade russa desciam as escadarias do teatro, cada qual vestindo um chique e caro casaco de peles,
e viu ao lado da escada um mendigo com trapos. E uma delas teve a movimentação de tirar o casaco para dar para aquele pobre homem. E a outra diz: Fulana, você está louca. Vai dar esse casaco caríssimo a esse homem. Ele sequer sabe o valor dessa peça. E como então? Vamos à casa e pedimos para o cocheiro trazer cobertores. Ah, então vamos. Chegamos à casa, tomaram o café, conversaram um pouco, foram adormecer. No outro dia pela manhã, se recordaram do pobre homem. Mandaram imediatamente o cocheiro com as cobertas. O homem havia morrido. E Dr. Bezerra fala: quando a caridade é muito pensada, chega tarde. Quando nós não deixamos a centelha divina em nós se movimentar em favor do próximo, chega tarde. Mas isso, nós estamos falando da caridade material, que é a mais simples, é a que a maioria das pessoas fazem e que também é necessária. Apenas um parênteses: a esmola. Devo ou não devo? Substitua a esmola do dinheiro por algo em benefício a ele. Porque a esmola, muitas vezes o dinheiro, contamina e vicia. Mas um prato de comida, uma oportunidade de trabalho, quando o pedido de esmola é sincero, a pessoa aceita. Certa vez, há muitos anos atrás, um rapaz sempre me pedia um trocado. E eu sempre usava a desculpa mais simples: hoje eu não tenho nada, estou sem nada. Mas um dia eu resolvi colocar isso em prática. Ele bateu na minha casa: oi, por favor, o senhor não tem R$ 2 para me emprestar? Para que eu possa comprar um leite para minha filha? E aí eu resolvi pôr em prática um plano que eu estava pensando há tempo. Falei: não, vamos fazer o seguinte: o senhor está precisando de R$ 2. Eu te dou R$ 10 para o senhor varrer o meu quintal, que está muito sujo. O senhor der uma varrida, não precisa ser muito, não. Só uma varrida por cima para limpar um pouco, eu dou R$ 10 para o senhor. Vai ser rapidinho, uns 5 minutos o senhor faz, e o senhor ganha 10, não ganha 2. Ah, é que agora eu estou com pressa, mas mais tarde eu volto. Isso faz vários anos, eu estou esperando ele voltar até hoje. Então, nós vemos que nem sempre a esmola pecuniária, o dinheiro, é a melhor saída. Mas o próprio Cristo já nos falava que a melhor caridade, o melhor ato em relação ao próximo é a caridade moral. E como nós sabemos disso? Porque na questão 886 do Livro dos Espíritos, após os espíritos terem dito a Kardec, por reiteradas e várias vezes, que o único caminho para se encontrar a felicidade real é a caridade, ele pergunta: o que é caridade? Mas não parou aí. Segundo o entendimento de Jesus. E por que ele diz segundo o entendimento de Jesus? Porque na questão 625, eles tinham respondido que Jesus é o modelo e guia da humanidade, o espírito mais puro e perfeito que habitou a terra. Então, o que é caridade?
O que é a ferramenta que nos salva, segundo o entendimento do nosso pastor de almas? E a resposta, meus irmãos, é de sentar e chorar. Porque eles começam dizendo assim: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. E aí a gente senta e chora. Por quê? O que é benevolência? Benevolência é ver o lado bonito e bom em tudo. Como diz Paulo, nós falamos tanto de Paulo hoje, em uma das suas cartas, se não me falha a memória, a sua carta aos Romanos, quando ele diz o seguinte: dai graças a Deus por tudo. Por tudo. Olhar em tudo tem um lado positivo. Tudo tem um lado luz. Tudo tem um lado bom. Como tudo tem um lado trevas. Depende do lado que a gente olha. Então, a benevolência é olhar o bem, olhar a luz em tudo e principalmente em todos. Porque, claro, como diz o Galvão Bueno, a regra é clara, né? O Arnaldo no futebol. A regra é clara: benevolência para com todos. E o que é todos? É olhar o lado bom de todo mundo. Porque nós temos a mania de ser maniqueístas. O que é isso? Achar que tem pessoa só boa e pessoa só ruim. Eu não gosto daquela pessoa, então para mim ela é o capeta em forma de gente. Não tem nada de bom nela. Não é verdade. Todo mundo tem sombra e luz no íntimo de cada um. É só olhar. Mas para olhar, a gente precisa envergar o orgulho. Porque para admitir que o nosso inimigo é bom em alguns pontos, precisa engolir o orgulho. Precisa curvar o orgulho. E não é fácil. Então, essa é a primeira tarefa da caridade: ser benevolente. Segundo, ser indulgente para com as faltas alheias. E o que isso significa? Compreender os motivos que levaram o outro a errar. Quando a gente erra, a gente é extremamente indulgente com as nossas faltas. Ah, eu errei, mas também aconteceu isso. Ah, eu errei, mas fulano me orientou errado. Eu errei, mas diante da situação que eu estava, não tinha como eu acertar. Isso é uma forma de indulgência. Agora, fazer isso em relação ao outro, compreendendo as razões que levaram o outro a errar, principalmente quando esse erro é contra nós, isso é indulgência. Indulgência é compreender, em última instância, que ninguém é igual a ninguém, evolutivamente. E nós estamos num planeta em que existem espíritos nos mais variados graus de evolução. Tem espíritos que já têm uma compreensão gigantesca de Deus. E é extremamente bom. Tem pessoas que têm uma compreensão mediana de Deus e se esforçam por ser bons. E tem pessoas que não têm um conhecimento nenhum de Deus, que para eles Deus é um famoso desconhecido.
E todas essas suas atitudes não são freadas pela consciência por total anestesiamento da própria consciência pela não crença em Deus. Então, a partir daí, nós precisamos compreender que cada um está num nível evolutivo diferente. E aí a indulgência nasce disso, dessa compreensão. E a nossa vida fica tão mais simples assim, tão mais fácil assim, porque a gente deixa de reagir para agir. E a última, e eu acho que os espíritos amigos, na resposta 886, deixaram a última face, o último pilar da caridade, a mais difícil: perdão das ofensas. E perdoar, ai meus irmãos do céu, tem gente que quando a gente fala em perdoar, a pessoa até se arrepia. E tem uma mensagem tão linda de Emmanuel, como todas dele, né? Emmanuel é impressionante. Quando ele diz assim: Jesus deixou a lição mais difícil para o fim, quando, aprisionado à cruz, olha a multidão encarnada que o condenava. Olha espiritualmente aquela multidão de espíritos trevosos que gargalhavam. Porque o que os adversários do bem queriam, eles já tinham atingido. Jesus ia morrer fisicamente. Ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E o perdão passa por isso. O perdão não é esquecimento da falta. Porque quando nos atinge algo e marca a alma, isso fica gravado. Perdoar não é esquecer, porque isso é quase que fisiológico, é psicológico, não tem como esquecer. O perdão é lembrando não querer o mal. Lembrando não querer o mal do outro. E a partir daí, nós vamos lentamente banhando a nossa alma em misericórdia. Porque a doutrina espírita nos ensina: perdoar não é um direito do ofendido, é um dever. Quem erra conosco vai reparar o erro que cometeu conosco. Se a gente perdoa, a gente se livra dele, vibratoriamente. Se nós não perdoamos, nós ficamos ligados à pessoa. E na próxima encarnação, nós voltamos juntos. Ele para resgatar o que fez comigo e eu para resgatar a falta de perdão, a falta de misericórdia. E por isso que a caridade, entre outros pilares, tem o perdão como um dos símbolos mais fortes. Mas eu também sei que é tão difícil ser benevolente, indulgente e misericordioso. Por isso que muita gente hoje fala que é um delírio, que é uma utopia, que é um sonho querer seguir Jesus. Querer ser o que os grandes baluartes do amor e da fraternidade foram na Terra. Um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Teresa d'Ávila, um Chico Xavier. E por quê? Porque nós achamos que não temos condições de fazer. Afinal de contas, somos humanos.
Afinal de contas, somos frágeis. Afinal de contas, não somos santos. Afinal de contas, não somos espíritos de luz. Tudo bem. Mas vamos pensar, nós conosco mesmo, não precisa falar para ninguém que está aí do teu lado, para que a gente não passe vergonha. Você não faz, ou nós não fazemos, porque a gente não consegue, ou porque a gente não quer fazer. Porque ainda nós não somos espíritos de luz, exatamente porque a gente ainda não teve a coragem do ato em comum. O ato de perdoar, o ato de ser indulgente, o ato de ser benevolente. Porque quando nós conseguirmos isso, a caridade, o ágape, o entregar-se ao próximo, será uma realidade na nossa vida. A nossa vida será florida, não obstante na terra. Jesus falou isso. Mas, enquanto nós não tornarmos a caridade uma realidade na nossa vida, ela ainda continuará um sonho no coração de Jesus, que há 2000 anos sonha com um dia que transformaremos a caridade em realidade no nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então, depois dessa nossa reflexão a respeito da caridade, vamos agora às vibrações da noite. Convido a todos, nesse momento, a elevarmos o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos imaginar que estamos envolvidos por um abraço do Mestre. E envolvidos nesse abraço carinhoso, vamos falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições, das nossas dores, e Ele, o celeste amigo, haverá de nos amparar. Uma vez que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Rogamos. Rogamos, Mestre, pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor, levando o bálsamo da paz e da bênção a todos. Rogamos, Pai, pelos nossos irmãos encarnados, que passam por provas e expiações, dores e sofrimentos, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa, rogamos, Pai, que seu amor seja o farol a nos iluminar os caminhos tortuosos da terra, para que não caiamos nas tentações do mundo e jamais percamos de vista a luz do teu reino. Rogamos, Pai, ampare e abençoa aqueles nossos irmãos que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina humana como incuráveis. Tu, Senhor Jesus, que és o médico dos médicos, que curaste a tantos necessitados, rogamos a cura, Senhor. Mas se não for possível,
uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá. Encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Rogamos agora e convido a todos a nos unir em uma só luz, em um só pensamento, em uma só vibração, por todos os irmãos em humanidade que sofrem. Nesse momento, vamos pensar em todos que sabemos passar por dificuldades, sejam quais forem, que o nosso pensar transforme-se em pontes luminosas para que os missionários do Cristo, como estrelas cadentes, caiam sobre a terra, alcançando a cada um deles. Rogamos também por todos aqueles que nos pediram oração ao longo de toda a semana. Rogamos, Mestre, o teu amparo e teu apoio a toda a humanidade que sofre com as consequências da pandemia, mas, sobretudo, aqueles que nesse instante estão na tormenta e no desespero da contaminação. Rogamos por eles. Rogamos pelos trabalhadores da saúde, sejam em qual função for, que seu infinito amor fortaleça-os, para que possam, nesse momento, ser o representante da tua doce e iluminada mensagem àqueles que sofrem. Rogamos pelos nossos irmãos que sofrem, pelos mais variados tipos de doença e dificuldades orgânicas, limitações físicas, limitações mentais, limitações psicológicas, os mais variados tipos de dificuldades, seja no meio profissional, social, familiar. Rogamos, Mestre, que teus missionários do amor se estendam sobre todos nós e ao lado de cada sofredor e necessitado possa estar o amparo de um mensageiro do teu divino amor, levando a paz, a força, a harmonia, a serenidade, a saúde, o remédio, o calmante, o amor. Rogamos, Pai, abençoa a humanidade, para que nós todos possamos ver na pandemia uma abençoada oportunidade de renovação íntima, abrindo definitivamente o nosso coração à prática da caridade e do amor, para que nós possamos conquistar a paz e a felicidade que buscamos há tantos séculos sem conseguir. Rogamos, Pai,
agora pelos nossos irmãos já desencarnados, pelos nossos familiares que voltaram antes para a pátria espiritual, que cumpriram a sua etapa kármica, a sua etapa terrena, e após a tarefa cumprida retornaram. Senhor, agasalha-os em seu infinito amor, para que possam ser felizes nessa nova etapa das suas vidas e que possam receber de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Ampara, Mestre, aos familiares que o coração ainda está dolorido e triste pela partida dos familiares. Fortalece a certeza que a tua doutrina de amor nos dá, que após as dores da cruz sempre virá as alegrias da manhã de Páscoa, as alegrias da manhã da ressurreição, da vida imortal que supera qualquer morte física. Rogamos pelos nossos irmãos que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Rogamos, Mestre, que seu infinito amor lhes abra as portas da vida renovada. Rogamos pelos nossos irmãos suicidas, para que a nossa amada e doce Mãe de Nazaré possa abrir-lhes a jaula de desespero que eles próprios se aprisionaram. Rogamos pelos nossos irmãos endurecidos no mal, que ainda não compreendem a tua luz. Rogamos por eles, para que a semente luminosa da verdade floresça em seus corações e se libertem, para se tornarem dignos do teu amor e misericórdia. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. E ainda envolvidos nessa serenidade, com os olhos ainda fechados, vamos abrir o nosso coração e nos transportar mentalmente às praias harmoniosas da Galileia, em frente ao lago de Genezaré. Aquelas areias que testemunharam inúmeros sermões de Jesus. Aquele mar que presenciou por inúmeras vezes a face do celeste amigo. Uma onda de paz nos invade.
até que a percebemos com uma alegria transbordante o generoso abraço de Jesus. Começamos a absorver do Mestre querido as bênçãos e virtudes desse nosso divino pastor e essa energia que adentra em nós viaja por todo o nosso corpo orgânico, reestruturando e fortalecendo os nossos órgãos, o nosso cérebro, revigorando as nossas forças físicas. Nos abençoa agora a mente, como se um verdadeiro jato de luz inundasse a nossa mente. Os pensamentos negativos escorrem como lama ao ser lavada por água límpida. E a nossa tela mental agora só tem espaço para a luminosa e doce face de Jesus. Essa amorosa e luminosa energia agora atinge o nosso coração, as fibras mais íntimas da nossa alma, e uma onda de paz, de fé, nos invade todo o ser. E como se não pudéssemos sentir mais alegria aos nossos ouvidos, adentra a voz mansa e suave de Jesus. Filho, segue em paz. A caridade é a movimentação das forças mais divinas que sustentam o seu ser. Bem sei que aquele que se levanta para caminhar e se dispõe a estender os braços àqueles que ainda continuam caídos no sofrimento e na dor, são perseguidos, humilhados, mas persevera, filho, pois o caminho que nos leva ao reino dos céus, ao reino da felicidade e da paz, não é outro ao não ser o caminho do Gólgota, aquele que eu próprio percorri, para dar-lhes o exemplo que quando há a perseverança e a vontade, somos capazes do extraordinário. E o extraordinário é o ato de estender a mão, de estender o coração àqueles que choram, debruçados pelas sombras do caminho do sofrimento. Pois caminha pela terra, filho, deixando rastros de luz, para que os irmãozinhos menores, para que os irmãozinhos sofredores, quando se depararem com esses rastros, possam dizer: um anjo passou por aqui e deixou pegadas de luz. Bem sei, filho meu,
que cada um carrega as dificuldades e fraquezas da própria alma. Mas isso não impede que tu sejas o guia luminoso que transformará a vida do seu irmãozinho que nesse momento enfrenta dores muito maiores do que a tua. Recorda, filho, pelos caminhos da terra, sempre que estiveres em dúvida, expande teu coração na prática do amor. Estende as suas mãos na prática da caridade. E assim poderá ser considerado um filho de Deus. Por ora, segue em paz. E que Deus o abençoe. E assim, meus irmãos, agora, já renovados pela energia luminosa do passe, já tendo à nossa disposição o remédio divino em que se transformou a água diante de nós, nos resta agradecer. Agradecer aos nossos mentores espirituais. Agradecer a todos os trabalhadores do GAEFA que nos permitiram esta reunião. O dirigente espiritual da reunião, o mentor que me assessorou. Agradecer a Francisco de Assis, o nosso patrono, a doce Mãe Maria de Nazaré, a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, o nosso Pai, a quem humildemente entregamos mais uma vez esta reunião aos pés. E rogamos, Pai, nos ilumina e fortalece no caminho, nos ajuda, Senhor, a definitivamente perceber que a felicidade e a paz está em nós e não nos outros, que depende apenas de nós alcançarmos a felicidade e que não há outra forma que não seja estendendo a mão a todos que necessitam, mesmo que essas pessoas necessitadas ainda tragam espinhos, porque quem faz o bem recebe os perfumes da consciência tranquila. Aqueles que ainda perseguem e praticam o mal se enredam nos fedores fértidos dos pântanos do sofrimento e da dor. Nos ampare e abençoa para que tenhamos uma semana de paz e, sobretudo, tenhamos a coragem do ato incomum para nos tornarmos reais servos do teu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, e assim encerramos mais uma reunião do GAEFA, com a graça de Deus, com o amparo da espiritualidade maior e, sobretudo, com o apoio carinhoso de cada um de vocês, que fizeram desta reunião uma reunião abençoada, que permitiram que a espiritualidade superior pudesse atingir a tantos e tantas pessoas, tantos e tantos lares. Rogo a Deus que ilumine a cada um de vocês, que tenham uma noite de paz e harmonia, uma semana de bênção e proteção, que possamos
depois de amanhã, quinta-feira, às 8 horas da noite, estarmos novamente reunidos para agora uma reunião de pinga-fogo, perguntas e respostas. Um pouco mais descontraída, em que a gente pode passear um pouco pelos assuntos da doutrina e do mais dizer que esta live ficará na nossa página do Grupo de Assistência Espiritual Francis de Assis, no Facebook, pedindo a vocês que compartilhem essa live nas suas páginas, para que possamos difundir e divulgar. Nós falamos hoje na caridade vaidosa, que ainda é uma marca de muitos de nós. E apesar de eu lutar diariamente com a minha vaidade, eu não peço a divulgação dessa live por vaidade própria, mas por vontade de difundir um pouco a mensagem de Jesus. Mesmo que essa mensagem não seja a mais bela mensagem, porque eu não conseguiria fazer uma mensagem tão bela, mas que ela possa ajudar alguém. Já teremos feito a nossa parte. Dizer também que o nosso canal no YouTube, o Gaefa Espírita, conseguimos chegar já a 829 inscritos, graças a vocês. Estamos numa campanha aí de divulgação também do canal, que tem todas as lives de terça e de quinta, tem palestras variadas, seminários, enfim, várias coisas. Divulguem para os seus amigos, para os seus conhecidos, conhecerem o canal. E se gostarem do canal, se o canal ajudou alguém, algum de vocês, seus amigos, que se inscrevam. Nós estamos com a ideia de chegar a 1000 inscritos e aí finalmente conseguir fazer uma live simultânea, Facebook e YouTube, para que aí finalmente nós possamos, quando acontecer esses imprevistos que a plataforma do Facebook está nos proporcionando, esses pequenos travamentos e etc., a gente possa migrar para o YouTube e aí a pessoa tem essa possibilidade de escolher a plataforma que deseja, né? Mas para isso ocorrer, nós precisamos de 1000 inscritos. Falta pouco. Eu peço a colaboração de vocês com isso também, tá bom? Dizendo também que a nossa campanha de arrecadação de cestas básicas, graças a vocês, foi um sucesso, né? Nós conseguimos muitas cestas, distribuímos às famílias carentes aqui, mas dizer que ela prossegue. Aqueles que quiserem continuar auxiliando, né? Porque afinal de contas, essa época de pandemia, agora com o frio, e aumenta mais as necessidades, né? Enfim, meus irmãos, espero que não tenha esquecido nada, nenhum recadinho, mas desejo do fundo do meu coração que vocês tenham uma semana de muita luz e muita paz. Minha imensa gratidão pelo carinho de vocês e até quinta-feira, se Deus assim permitir. Fiquem em paz.